Às 5h30, Ciudad Acuña, no estado de Coahuila, acordou com o som de um monstro invisível. Em apenas 6 minutos, o vento atingiu uma fúria tremenda, arrancando telhados, derrubando paredes e levantando carros como se fossem brinquedos. O que parecia impossível no México se transformou em uma tragédia. Dezenas de pessoas morreram, centenas ficaram feridas e milhares viram suas vidas reduzidas a escombros. Mas o mais chocante não foi apenas a violência do fenômeno, mas o silêncio que o cercou. Enquanto nos Estados Unidos, todo tornado vira notícia internacional, este desastre ficou relegado a algumas poucas reportagens e as memórias daqueles que o viveram. Na madrugada de 25 de maio de 2015, o céu sobre o norte do México guardava um segredo que poucos conseguiam entender. A atmosfera estava carregada de energia, um combustível invisível que horas depois se transformaria em um dos tornados mais devastadores da história recente do país. Tudo começou com a chegada de um sistema de tempestades de primavera. Durante esse período, o calor acumulado no México encontra massas de ar frio dos Estados Unidos. A colisão dessas correntes cria um ambiente propício ao desenvolvimento de eventos extremos. Os meteorologistas o descrevem com conceitos técnicos. CAP, que mede a energia potencial da atmosfera. Helicidade, que indica a rotação dos ventos em diferentes níveis. E a presença de uma supercélula, a mãe de todos os tornados. Em termos simples, era como se a atmosfera estivesse esperando o momento exato para liberar toda a sua fúria. Satélites detectavam tempestades do outro lado da fronteira, no Texas, mas poucos imaginavam que a mesma instabilidade atingiria Ciudad Acuña, uma cidade de mais de 140 mil habitantes, aninhada às margens do Rio Grande, com tamanha força. Às 5h30, quando grande parte da população ainda dormia, a supercélula se organizou brutalmente. Em imagens de radar subsequentes, meteorologistas identificaram um padrão clássico conhecido como eco-engancho, uma assinatura inconfundível que anuncia a rotação interna de uma tempestade. Nos Estados Unidos, esse padrão dispara alertas imediatos. Mas no México, os sistemas de monitoramento eram limitados e o alerta nunca chegou a tempo. Em questão de segundos, a nuvem rodopiante desceu sobre a cidade. O funil de vento começou a arrancar casas de suas fundações. Era como se uma força invisível tivesse decidido varrer as ruas aleatoriamente, apagando alguns quarteirões e deixando outros relativamente intocados. O caminho era curto, apenas 2 quilômetros, mas sua intensidade era catastrófica. Especialistas classificaram o tornado como EF3 na escala Fujita aprimorada, o que significa ventos de mais de 200 km por hora. Em apenas 6 minutos, destruiu cerca de 400 casas e danificou gravemente mais de 1.000 prédios. Mas além dos números, o que aconteceu naquele breve período deixou uma marca duradoura na população. Carros foram levantados e arremessados contra casas. Paredes inteiras desabaram sobre famílias que mal haviam acordado. Um menino de 11 meses foi arrancado dos braços da mãe e encontrado sem vida a vários metros de distância. Um dos relatos mais angustiantes daquela manhã. Moradores descreveram o barulho como a passagem de um trem sem fim. Outros disseram que o ar ficou denso e difícil de respirar, como se toda a cidade tivesse sido apanhada em um turbilhão de poeira, água e detritos. O que aconteceu em Ciudad Acuña revelou a falta de infraestrutura para antecipar esse tipo de evento. Nos Estados Unidos, radares Doppler e sistemas de alerta antecipado economizam minutos preciosos para evacuar ou buscar abrigo. No México, naquela manhã, ninguém esperava que um tornado de tamanha magnitude atingisse uma área urbana com tanta precisão. Meteorologistas mexicanos tinham registros de tornados no norte do país, especialmente nos estados de Coahuila, Tamaulipas e Nuevo León. No entanto, eram quase sempre eventos isolados, de curta duração, com danos limitados em áreas rurais. O tornado de Ciudad Acuña quebrou esse padrão. Não só se formou em uma área densamente povoada,
como também chegou com uma força incomum, capaz de rivalizar com os grandes tornados de Oklahoma ou Kansas. No passeio que se seguiu, ruas inteiras puderam ser vistas transformadas em escombros. Bairros como Santa Teresa foram praticamente arrasados. O que antes eram casas de família, algumas horas antes, agora eram pilhas de tijolos, madeira e ferro retorcido. A energia elétrica foi cortada em grande parte da cidade. E o amanhecer revelou um cenário de devastação. Dezenas de famílias ficaram presas nos escombros de suas casas, enquanto vizinhos tentavam, com as próprias mãos, levantar blocos de concreto para resgatar os sobreviventes. As equipes de emergência chegaram logo depois, mas inicialmente foram os próprios cidadãos que iniciaram os esforços de resgate, organizando-se da melhor forma possível e gritando nomes em meio aos escombros. O contraste com os Estados Unidos era inevitável. Naquele mesmo ano, tornados de intensidade semelhante atingiram Oklahoma e Texas, com cobertura imediata da mídia, incluindo helicópteros, transmissões ao vivo e emissoras internacionais relatando minuto a minuto. Em Ciudad Acuña, o desastre tornou-se conhecido principalmente por meio de vídeos caseiros gravados em celulares. A diferença não era apenas tecnológica, mas também cultural. No México, tornados não fazem parte da memória coletiva, como no chamado Beco dos Tornados. Para muitos cidadãos, o que aconteceu naquela manhã era impensável. Como um fenômeno tão letal poderia surgir em sua própria cidade sem aviso? Assim foi escrito o primeiro capítulo da tragédia. Um fenômeno meteorológico pouco compreendido, uma cidade pega de surpresa ao amanhecer e 6 minutos que foram suficientes para mudar tudo. Mas, além dos registros técnicos, o dia do tornado foi, acima de tudo, um dia de perdas humanas, de famílias devastadas e de uma comunidade que, em questão de instantes, passou da tranquilidade da madrugada ao horror absoluto. A madrugada de 25 de maio de 2015 deixou Ciudad Acuña com imagens que pareciam saídas de um pesadelo. Quando o vento acalmou e o silêncio tomou conta, a magnitude da tragédia começou a se revelar. Aqueles 6 minutos não destruíram apenas casas e ruas. Marcaram para sempre a vida de milhares de pessoas. A cidade, com mais de 140 mil habitantes, acordou com gritos, sirenes e uma paisagem irreconhecível. O bairro de Santa Teresa foi o mais atingido. Lá, o tornado atingiu com uma precisão assustadora, varrendo quarteirões inteiros e deixando apenas os restos do que haviam sido casas horas antes. Vozes implorando por socorro, crianças chorando e vizinhos chamando por parentes desaparecidos podiam ser ouvidas em meio aos escombros. O ar estava carregado de poeira e do cheiro de gás de canos vazando, enquanto o sol surgia para iluminar a devastação. Cada passo era um risco. Vidro, ferro retorcido e linhas de energia caídas transformavam o chão em um campo minado. Histórias humanas começaram a emergir uma após a outra, cada uma mais comovente que a anterior. Uma das mais memoráveis foi a de um bebê de 11 meses que perdeu a vida após ser arrancado dos braços da mãe pela força do vento. A descoberta do menino a poucos metros de distância tornou-se um símbolo de absoluta vulnerabilidade diante da fúria da natureza. Em questão de segundos, uma família inteira foi marcada por uma perda irreparável. Outros sobreviventes relataram cenas que pareciam impossíveis de esquecer. Um homem contou como o vento arrancou a porta de sua casa e, em questão de instantes, o telhado foi completamente arrancado. Ele mal teve tempo de cobrir a esposa e os filhos com um colchão enquanto ouvia as paredes ruírem ao seu redor. Outra testemunha descreveu ter sido levantada junto com seu veículo e jogada contra a parede de outra casa, sobrevivendo milagrosamente. O tornado foi indiscriminado. Arrasou casas modestas e outras maiores, destruindo carros, escolas e até partes da infraestrutura urbana. Entre os mais de 200 feridos, havia pessoas de todas as idades. Uma mulher contou que estava preparando o café da manhã quando sentiu o ar ficar mais denso, como se a casa tivesse começado a respirar. Antes que percebesse o que estava acontecendo, um rugido ensurdecedor a envolveu.
e as janelas explodiram para dentro. Ela acordou minutos depois sob uma pilha de madeira, com cortes e hematomas, mas viva. Os noticiários mostravam a magnitude do desastre. Carros empilhados uns sobre os outros como brinquedos, postes de energia dobrados como galhos, casas reduzidas a pilhas de tijolos e vigas. A destruição parecia caótica, mas seguia um padrão claro. A trajetória do tornado, uma cicatriz de apenas 2 quilômetros de extensão que cortava a cidade como se alguém tivesse passado uma mão gigante por ela, nivelando tudo em seu caminho. Em meio a essa devastação também surgiram histórias de coragem. Vizinhos que correram para resgatar estranhos, bombeiros e paramédicos que trabalharam incansavelmente por horas. E até mesmo cidadãos que improvisaram macas com portas e tábuas para transportar os feridos. O espírito de solidariedade foi imediato, e enquanto a cidade lutava para compreender o que havia acontecido, os moradores demonstraram que a união podia ser tão poderosa quanto o vento que os castigava. No entanto, a escala do impacto humano não podia ser medida apenas pelo número de vítimas ou pelo número de casas destruídas. Tratava-se também do trauma invisível deixado por aqueles que sobreviveram. Psicólogos que chegaram dias depois relataram níveis de ansiedade e medo em crianças que haviam vivenciado o tornado. Muitas não conseguiam dormir. Acordavam com pesadelos ou se agarravam aos pais sempre que ouviam trovões ou o som de vento forte. Para elas, a tempestade nunca terminou de fato. Permaneceu em suas memórias como um monstro à espreita. No total, o número de mortos foi de 14 e mais de 250 feridos. Mas os números, frios e exatos, mal captavam o que significava perder tudo em 6 minutos. Mais de 1.000 famílias ficaram desabrigadas, algumas na esperança de reconstruir suas casas, outras resignadas a recomeçar em abrigos improvisados. A vida cotidiana havia sido destruída, e o que antes era uma rotina pacífica tornou-se uma luta diária para retomar a normalidade. Testemunhos divulgados pela imprensa nacional refletem essa luta. Uma mãe contou como, ao retornar ao que restava de sua casa, encontrou apenas a mochila escolar do filho, coberta de poeira e seus cadernos encharcados pela chuva. Para ela, aquele objeto tornou-se uma lembrança da vida que haviam perdido. Outro homem, que trabalhou por décadas para construir sua casa, relatou, em lágrimas, como em 6 minutos, todo o seu trabalho árduo desapareceu, reduzido a uma pilha de tijolos quebrados. A tragédia não se limitou às perdas materiais. Também expôs a fragilidade da infraestrutura urbana. Muitas das casas destruídas eram construções informais, sem fundações sólidas ou materiais resistentes a ventos extremos. O tornado evidenciou a vulnerabilidade de grandes segmentos da população a fenômenos que, embora raros, não são inexistentes no México. O impacto humano estendeu-se para além das vítimas diretas. Os hospitais locais ficaram sobrecarregados com a chegada dos feridos, e médicos e enfermeiros trabalharam incansavelmente para tratar fraturas, traumas e ferimentos causados pelos escombros. Toda a comunidade contribuiu com doações de roupas, alimentos e medicamentos. Mesmo em meio à dor, os gestos de solidariedade multiplicaram-se. Vizinhos partilhando o pouco que lhes restava, estranhos oferecendo abrigo aos que perderam as suas casas. A magnitude da destruição também atraiu a atenção da mídia nacional, que divulgou imagens da devastação e entrevistou sobreviventes. No entanto, além das fronteiras do México, a notícia passou quase despercebida. Enquanto tornados nos Estados Unidos frequentemente chegam às manchetes internacionais, o que aconteceu em Ciudad Acuña foi relegado a breves menções. Para os moradores, essa indiferença foi tão dolorosa quanto a própria tragédia, pois sentiam que seu sofrimento não merecia a mesma atenção que eventos semelhantes ao norte do Rio Grande. Cada história individual se somava a um mosaico de luto coletivo. Famílias vasculhavam os escombros em busca de objetos que pudessem salvar. Fotografias de família, brinquedos, documentos oficiais. Eram tentativas desesperadas de recuperar pelo menos parte da vida que o vento havia levado.
Para muitos, encontrar uma fotografia intacta ou um móvel em pé ofereceu um raio de esperança em meio à devastação. A madrugada de 25 de maio de 2015 deixou Ciudad Acuña com imagens que pareciam saídas de um pesadelo. Quando o vento acalmou e o silêncio tomou conta, a magnitude da tragédia começou a se revelar. Aqueles 6 minutos não destruíram apenas casas e ruas, marcaram para sempre a vida de milhares de pessoas. A cidade, com mais de 140 mil habitantes, acordou com gritos, sirenes e uma paisagem irreconhecível. O bairro de Santa Teresa foi o mais atingido. Lá, o tornado atingiu com uma precisão assustadora, varrendo quarteirões inteiros e deixando apenas os restos do que haviam sido casas horas antes. Vozes implorando por socorro, crianças chorando e vizinhos chamando por parentes desaparecidos podiam ser ouvidas em meio aos escombros. O ar estava carregado de poeira e do cheiro de gás de canos vazando, enquanto o sol surgia para iluminar a devastação. Cada passo era um risco. Vidro, ferro retorcido e linhas de energia caídas transformavam o chão em um campo minado. Histórias humanas começaram a emergir uma após a outra, cada uma mais comovente que a anterior. Uma das mais memoráveis foi a de um bebê de 11 meses que perdeu a vida após ser arrancado dos braços da mãe pela força do vento. A descoberta do menino a poucos metros de distância tornou-se um símbolo de absoluta vulnerabilidade diante da fúria da natureza. Em questão de segundos, uma família inteira foi marcada por uma perda irreparável. Outros sobreviventes relataram cenas que pareciam impossíveis de esquecer. Um homem contou como o vento arrancou a porta de sua casa e, em questão de instantes, o telhado foi completamente arrancado. Ele mal teve tempo de cobrir a esposa e os filhos com um colchão enquanto ouvia as paredes ruírem ao seu redor. Outra testemunha descreveu ter sido levantada junto com seu veículo e jogada contra a parede de outra casa, sobrevivendo milagrosamente. O tornado foi indiscriminado. Arrasou casas modestas e outras maiores, destruindo carros, escolas e até partes da infraestrutura urbana. Entre os mais de 200 feridos, havia pessoas de todas as idades. Uma mulher contou que estava preparando o café da manhã quando sentiu o ar ficar mais denso, como se a casa tivesse começado a respirar. Antes que percebesse o que estava acontecendo, um rugido ensurdecedor a envolveu e as janelas explodiram para dentro. Ela acordou minutos depois sob uma pilha de madeira, com cortes e hematomas, mas viva. Os noticiários mostravam a magnitude do desastre. Carros empilhados uns sobre os outros como brinquedos, postes de energia dobrados como galhos, casas reduzidas a pilhas de tijolos e vigas. A destruição parecia caótica, mas seguia um padrão claro. A trajetória do tornado, uma cicatriz de apenas 2 quilômetros de extensão que cortava a cidade como se alguém tivesse passado uma mão gigante por ela, nivelando tudo em seu caminho. Em meio a essa devastação, também surgiram histórias de coragem. Vizinhos que correram para resgatar estranhos, bombeiros e paramédicos que trabalharam incansavelmente por horas, e até mesmo cidadãos que improvisaram macas com portas e tábuas para transportar os feridos. O espírito de solidariedade foi imediato, e enquanto a cidade lutava para compreender o que havia acontecido, os moradores demonstraram que a união podia ser tão poderosa quanto o vento que os castigava. O impacto humano estendeu-se para além das vítimas diretas. Os hospitais locais ficaram sobrecarregados com a chegada dos feridos, e médicos e enfermeiros trabalharam incansavelmente para tratar fraturas, traumas e ferimentos causados pelos escombros. Toda a comunidade contribuiu com doações de roupas, alimentos e medicamentos. Mesmo em meio à dor, os gestos de solidariedade multiplicaram-se, vizinhos partilhando o pouco que lhes restava, estranhos oferecendo abrigo aos que perderam as suas casas. A magnitude da destruição atraiu a atenção da mídia nacional, que divulgou imagens da devastação e entrevistou sobreviventes. No entanto, além das fronteiras do México, a notícia passou quase despercebida.
Enquanto tornados nos Estados Unidos frequentemente chegam às manchetes internacionais, o que aconteceu em Ciudad Acuña foi relegado a breves menções. Para os moradores, essa indiferença foi tão dolorosa quanto a própria tragédia, pois sentiam que seu sofrimento não merecia a mesma atenção que eventos semelhantes ao norte do Rio Grande. As primeiras equipes locais de bombeiros e paramédicos chegaram logo após a tempestade, enfrentando ruas bloqueadas por veículos arrastados e casas desabadas. O acesso ao bairro de Santa Teresa era quase impossível, mas com maquinário improvisado eles começaram a abrir caminho. Cada resgate era um raio de esperança. Uma idosa libertada dos destroços de seu telhado, uma criança resgatada de entre duas paredes, uma família inteira emergindo viva dos escombros. O governo estadual acionou a Proteção Civil e ambulâncias de municípios vizinhos logo começaram a chegar. Em poucas horas, os hospitais estavam lotados. A Cruz Vermelha mobilizou brigadas de emergência e postos de coleta. Médicos montaram salas de tratamento improvisadas. Voluntários organizaram correntes humanas para distribuir água e alimentos. O exército mexicano implementou o Plano DN3. Montou abrigos, distribuiu cobertores e ajudou a limpar as ruas. Para muitos sobreviventes, ver soldados patrulhando entre as ruínas foi um sinal de alívio, embora a dor continuasse insuportável. No mesmo dia, o presidente Enrique Peña Nieto chegou a Ciudad Acuña acompanhado do governador Rubén Moreira. Eles percorreram as áreas devastadas, prometendo apoio e reconstrução. A visita foi filmada, mas entre as vítimas, as emoções eram mistas. Alguns se mostraram gratos pelo apoio, outros o consideraram insuficiente. Nenhum discurso poderia restituir às vítimas o que haviam perdido. No entanto, a presença presidencial também serviu como um reconhecimento oficial da magnitude da tragédia. O cair da noite encontrou centenas de famílias em abrigos improvisados, tapetes enfileirados em ginásios, crianças abraçando bichinhos de pelúcia empoeirados, mães tentando acalmar seus choros com canções de ninar. Lá fora, nas ruas, máquinas pesadas continuavam a remover os destroços sob holofotes improvisados. Os socorristas não descansaram. Algumas vozes ainda respondiam fracamente aos chamados. Mas a resposta também deixou lições dolorosas. Não houve avisos antecipados de perigo iminente. A maioria das famílias ficou presa em suas casas, sem tempo para buscar abrigo. Nos Estados Unidos, os radares Doppler teriam emitido alertas minutos antes. Em Ciudad Acuña, a tempestade chegou sem aviso. Essa falta de aviso, somada à vulnerabilidade das casas, aumentou o número de mortos. A cultura de prevenção era quase inexistente. Muitos não sabiam o que fazer em caso de tornado. Alguns buscavam refúgio em locais inseguros, enquanto outros tentavam resistir atrás de muros frágeis. Os especialistas concordavam. A ignorância e a falta de preparação haviam multiplicado o impacto. Apesar de tudo, a solidariedade transpareceu em meio à tragédia. Uma mulher que havia perdido sua casa passou o dia distribuindo água para socorristas. Jovens organizaram equipes para resgatar animais presos. Comerciantes locais ofereceram comida gratuita. Cada gesto era um lembrete de que a humanidade pode conter a fúria do vento. Os dias seguintes foram marcados pelo esforço de limpeza. Caminhões basculantes retiraram toneladas de entulho. Escavadeiras abriram ruas e brigadas de voluntários recolheram pertences pessoais para devolver às famílias. O governo estadual anunciou programas de reconstrução e apoio financeiro, embora nem sempre chegassem com a rapidez necessária. O contraste entre o discurso oficial e a realidade nas ruas era evidente. Enquanto alguns falavam do futuro, outros continuavam procurando entre as ruínas fotografias, documentos e lembranças. A resiliência de Ciudad Acuña foi demonstrada pela capacidade de seu povo de se reerguer dos escombros. Foram os moradores, voluntários e socorristas que sustentaram a cidade naqueles primeiros dias. Instituições contribuíram com recursos, mas o que manteve a esperança viva foi a solidariedade e a unidade imediatas da comunidade.
O impacto humano do tornado não se limitou ao número de mortos. Continuou nas noites sem dormir das crianças, nas lágrimas daqueles que tentavam reconstruir suas vidas do zero, na memória coletiva de uma cidade que jamais esquecerá aquele amanhecer. E em meio a toda essa dor, a resposta ao desastre também se tornou um alerta. O México teve que aprender que tornados não são uma raridade distante, mas uma ameaça real. A tragédia em Ciudad Acuña mostrou que o vento pode devastar em minutos, mas também revelou que a força de um povo se mede pelo que ele faz quando tudo parece perdido. Enquanto as equipes de resgate ainda vasculhavam os destroços, as famílias lamentavam seus mortos e Ciudad Acuña tentava se erguer da poeira e do silêncio. Outra realidade emergiu. O mundo parecia alheio. Fora do México, as imagens mal circulavam. E o tornado que devastou uma cidade em 6 minutos foi relegado à memória local, quase invisível na narrativa internacional. Era maio de 2015 e a temporada de tornados estava a todo vapor nos Estados Unidos. Noticiários globais noticiavam a ameaça em Oklahoma, Kansas e Nebraska, minuto a minuto, com mapas interativos e especialistas explicando cada detalhe. Em contraste, a tragédia mexicana apareceu como uma breve manchete em alguns jornais internacionais, sem maior cobertura. As câmeras das principais emissoras nunca chegaram a Acuña. E essa diferença deixou uma ferida profunda. Como um evento tão devastador pôde permanecer fora do radar global? Parte da explicação reside na percepção. Durante décadas, o México não foi considerado um país com grandes tornados. Atlas meteorológicos, estatísticas e cobertura da mídia se concentraram no Beco dos Tornados dos Estados Unidos, aquele trecho lendário onde a cada primavera a atmosfera se torna palco de tempestades colossais. Acuña rompeu com essa ideia, mas o golpe foi tão inesperado que nunca chegou à consciência global. Para muitos, o que aconteceu na fronteira mexicana foi simplesmente um acidente bizarro. Uma estranheza meteorológica, em vez de um lembrete de que o risco é real e pode se repetir. A desigualdade na mídia se entrelaçava com uma ainda mais preocupante: a falta de vigilância meteorológica especializada. Nos Estados Unidos, a rede de radares Doppler, o trabalho constante do Serviço Meteorológico Nacional e os sistemas de alerta precoce permitem que milhões de pessoas recebam alertas com minutos de antecedência, o suficiente para salvar vidas. No México, por outro lado, a cobertura do radar é limitada e a cultura de prevenção de tornados era praticamente inexistente na época. A tempestade que gerou o tornado de Acuña foi detectada, sim, mas os alertas não tiveram a força ou a imediatez necessárias. Quando o monstro dos ventos desceu sobre a cidade, a maioria de seus habitantes não tinha ideia do que estava prestes a acontecer. Essa lacuna não é pequena. Cada minuto de aviso prévio pode significar a diferença entre se refugiar em um quarto interior ou ficar preso em meio aos escombros. Os 6 minutos de fúria em Acuña foram também 6 minutos de confusão, nos quais os céus desencadearam toda a sua violência sem aviso. Nos dias que se seguiram, alguns meios de comunicação mexicanos ecoaram o contraste. Se isso tivesse acontecido no Texas, teria sido notícia mundial, proclamavam as manchetes. E era verdade. A poucos quilômetros da fronteira, o mesmo fenômeno teria tido dezenas de câmeras transmitindo ao vivo, reportagens internacionais e até mesmo equipes de cientistas documentando cada movimento da tempestade. Em Acuña, no entanto, a cobertura se baseou principalmente em celulares, em imagens tiradas pelos próprios sobreviventes, tentando processar o horror. O esquecimento não se limitou a países estrangeiros. Com o passar das semanas, mesmo no México, o tornado começou a desaparecer da agenda pública. Outros temas ocupavam os noticiários: violência, política, os escândalos do momento. A tragédia de Coahuila foi reduzida a um número, uma estatística nos registros de desastres naturais. Mas por trás desses números, havia nomes, histórias,
Famílias inteiras ainda lutando para reconstruir suas vidas. O contraste com a narrativa americana é inevitável. Em cidades como Moore, Oklahoma ou Joplin, Missouri, cada tornado que devastou comunidades inteiras deixou para trás não apenas cicatrizes, mas também monumentos, documentários, memoriais e uma legião internacional de fãs que ajudou as vítimas a não se sentirem sozinhas. Em Ciudad Acuña, por outro lado, a memória dependia quase exclusivamente de seus próprios habitantes, que ano após ano se lembravam silenciosamente daquele amanhecer amaldiçoado. Essa omissão revela algo mais profundo: a necessidade urgente de repensar a forma como o risco climático é compreendido no México. O país está exposto não apenas a furacões e terremotos, mas também a fenômenos severos que há muito tempo são minimizados. O tornado de Acuña foi um alerta severo, um sinal de que a atmosfera não conhece fronteiras e que o que parece nativo do coração da América do Norte pode se manifestar com igual força no México. No entanto, esse alerta não repercutiu o suficiente. O investimento em infraestrutura de monitoramento meteorológico continua limitado e a cultura de prevenção de tornados ainda não está totalmente desenvolvida. Em muitos lares mexicanos, falar em abrigos subterrâneos ou simulações de tornado soa estranho, quase alienígena. Mas os sobreviventes de Acuña sabem que não é uma perspectiva distante. É uma questão de vida ou morte. O desastre esquecido de Acuña não é apenas um problema de memória, mas também de justiça climática e preparação para o futuro. Porque se algo ficou claro naquela manhã, é que os céus podem se voltar contra qualquer cidade, a qualquer momento. O que se perdeu naqueles 6 minutos não foi apenas a infraestrutura, foi também a confiança de que o México estava a salvo daquela fúria. Hoje, relembrar o que aconteceu não é um exercício de nostalgia ou dor gratuita, é uma obrigação. Porque cada minuto de silêncio midiático, cada página não escrita sobre Acuña, contribui para manter milhões de pessoas na ignorância de um risco real. E a ignorância, quando se trata de desastres, é tão perigosa quanto o próprio vento. O tornado que devastou Ciudad Acuña naquela madrugada de maio deixou uma marca que vai além dos escombros. Em apenas 6 minutos, um fenômeno atmosférico apagou ruas, separou famílias e destruiu a noção de que o México estava a salvo desses monstros celestes. Foi uma tragédia silenciosa, quase esquecida, que nos lembra o quão frágeis somos quando a natureza decide mostrar sua verdadeira força. A memória dos que sobreviveram é um lembrete urgente. Não podemos subestimar o inesperado. O céu não conhece fronteiras, nem entende mapas ou nacionalidades. E cada minuto não investido em prevenção, pesquisa e monitoramento meteorológico é um minuto que pode custar vidas. Enquanto alguns desastres recebem atenção global, outros são relegados ao esquecimento. Mas esquecer significa repetir. E cada tempestade ignorada nos aproxima da próxima grande catástrofe. O futuro depende do que aprendemos com o passado. Lembrar Ciudad Acuña não significa apenas homenagear as vítimas. É também uma preparação para o que está por vir. Se você quiser continuar explorando essas histórias que a natureza escreve com poder e tragédia, inscreva-se no canal Extreme Tornado. Porque a próxima grande história pode estar mais perto do que você imagina.